Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Glória a Deus. Então eu vou pedir que você que trouxe a palavra, abra ali no livro de Ruth. Eu gosto sempre de dar um tema para aquilo que o Senhor vai trabalhar no nosso coração, para aquilo que trabalha. E eu vou chamar hoje o tema de o fim que abre o novo. Porque é muito difícil encerrar as coisas às vezes, não é? É muito difícil encerrar um ciclo. É muito difícil. Não é fácil. Porque encerrar um ciclo significa que precisamos iniciar um outro. E deixar aquilo que muitas vezes estamos acomodados e que muitas vezes é a nossa zona de conforto é bastante difícil. Mas você vai olhar aqui para Ruth, e é em cima desse texto do livro de Ruth que eu vou ministrar hoje, que para ela o ambiente não era bom, era ruim. E às vezes a gente olha assim, porque o ambiente é ruim, fica mais fácil de mudar o ciclo. Não, nem sempre, né? E a gente vai ver isso. Então eu gostaria de ler com você só ali a introdução, e depois, na sua casa, com o tempo, você discorre o contexto inteiro do livro. São apenas 4 capítulos, eu não posso me atentar a todos eles aqui, mas eu vou pregar em cima dos 4 capítulos, né? Então eu só gostaria de dar o início com o capítulo 1, o verso 1, diz assim: Elimeleque e sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Nós estamos falando da cidade de Belém, que é a casa do pão, gente. Fome na casa do pão. Mas isso é outra mensagem, não vou nem parar aqui, senão nós vamos... Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com sua mulher e com seus filhos morarem por algum tempo em um país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. E os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion, né? Essa família era Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. Olha só a notícia, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que se casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e a outra Ruth. E quando jazia quase 10 anos, olha o ciclo, 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem filhos e sem o seu marido. Amém? É sobre esse contexto que nós vamos mergulhar. Sobre esta base, sobre Ruth, né? Porque hoje Deus quer mudar algumas histórias aqui dentro. Amém? Você quer que Deus mude a sua história? Amém. E o texto base é em cima de Ruth, Noemi e Boaz. São os personagens principais aqui. Existem fases da nossa vida que tudo parece que está em silêncio. Ou seja, que Deus ficou em silêncio. Você já não viveu essa fase? Quando Deus não nos responde, a gente ora mas Deus não nos responde. Você ora de madrugada e parece que é você e só você. Você já teve essa experiência? Bruna, a gente dobra os joelhos de madrugada e você louco para receber uma resposta do grande eu sou e parece que não vem nada. Essas fases, elas são difíceis na nossa vida, de fases que parece que o nosso casamento está acabando, fases que parece que o dinheiro só anda em falta, ciclos que parece que as portas se fecham, os sonhos morrem, são ciclos que parece que vão gerando desconforto. Assim era Ruth e Noemi aqui. Olha que coisa linda, olha o que a Sagrada Escritura faz com os nossos ciclos. Ruth era viúva, estrangeira, sem filho, sem recurso e numa nação rejeitada. Ela estava, na verdade, não Ruth, Noemi, né? Primeiro Noemi, ela estava numa nação
era estrangeira, era moabita, era de Belém, e agora ela está num ciclo que para ela parece o fim, e é o fim. Mas olha que interessante, né? Ela não tinha futuro. Ela enxergava, ela não via o futuro, mas ela tinha um passado. E o passado dela estava lá em Belém. 10 anos se passaram e agora o que elas imaginavam, agora o que Noemi imaginava, é como seria a sua vida a partir de então. Seu esposo morre, os seus 2 filhos morrem, ela fica sozinha. E ela fica com 2 mulheres, Órfã e Ruth, e aqui é interessante, porque se a gente for olhar para o personagem de Ruth, quando ela olha para Noemi, ela vai falar isso mais para frente, nós vamos ver, que ela vai falar assim, ó, eu vou ficar com você. Ruth, nesse momento, não estava vendo que Deus estava preparando um novo ciclo para ela. Isso é muito interessante, gente, porque quando a gente está vivendo determinada situação, a gente não consegue enxergar o futuro. Consegue não? Não, consegue. Eu aqui ainda falava com Conrado, é Paulo Conrado. Quando a gente está vivendo as coisas que o Senhor tem para nós não conseguimos enxergar o futuro. Nós vamos vivendo aquilo que o Senhor vai nos revelando. Então o que acontecia aqui com Ruth? Mas hoje Deus está mandando eu te dizer, né? Ele não vai apenas mudar a sua fase, mas vai mudar a sua linhagem. Amém? Você vai entender por que eu estou falando isso aqui mais para frente. Porque um novo ciclo que se começa muitas vezes, começa-se com dor, gente. Começa-se com dor, começa-se com uma despedida, começa como começou para Noemi, com a perda dos 2 filhos, com a perda do esposo, começa. E é normal, nós somos seres humanos, é normal muitas vezes nós não entendermos isso. Noemi não entendeu. O nome Noemi quer dizer agradável, mas ela ficou tão triste, tão infeliz, que quando chamaram ela, falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que significa amarga. A dor foi tão profunda na vida de Noemi, que ela deu a sua identidade. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, ou qual é o ciclo que você precisa encerrar hoje, que talvez tenha causado e causando dor sobre a sua vida hoje, a ponto de você perder a sua própria identidade. Mas vamos aprender aqui hoje com Ruth e Noemi, porque a dor que tenta mudar a sua vida, Deus só usa para revelar a quem você vai se tornar mais ali na frente. Já parou para pensar sobre isso? Porque tudo existe um aprendizado, e geralmente essa mudança de ciclo começa com dor, mas é o que acontece aqui com o livro de Ruth, começa com morte, mas vai terminar esse livro depois, quando você for ler na sua casa, com nascimento. Começa com dor, mas vai terminar com vida. Começa com morte, mas vai terminar com vida. Nós vamos ver isso mais para frente, glória a Deus, porque quando Deus está escrevendo a nossa história, quando Deus está escrevendo a tua história, a morte, o luto, aquilo que te traz tristeza, não é o seu capítulo final. Isso que eu amo em Deus, porque Ele tem propósito conosco. Por mais que seja difícil, por mais que esteja doído para você, quem está escrevendo a sua história é Deus. Um ciclo, mas está abrindo um outro na sua vida. Hoje você pode, nesta manhã, fechar um ciclo e abrir um novo, se você crer no Senhor. Por quê? Porque o seu final de ciclo, ele não é derrota. Não é uma derrota. Por mais que você pense que seja derrota. Talvez você entrou nessa manhã aqui dizendo assim, eu perdi tudo na minha vida, pastor. Perdi tudo. Você não perdeu tudo. Deus está com você. E quem tem Deus, ainda que na sua perspectiva de perda, não perdeu tudo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. O teu nome, fala para quem está do seu lado, fala assim, o teu nome está escrito na palma da mão dele.
Mas você precisa encerrar ciclos, e encerrar ciclos é obedecer a Deus, quando Ele mandar você encerrar ciclos, né? Por quê? Porque encerrar ciclos é difícil. Encerrar ciclos muitas vezes é abrir mão de um conforto. Tem ciclos que é confortável. Eu na maioria dos ciclos que Deus manda encerrar, alguns deles é de conforto. E quando é de conforto, eu falo assim: Deus, não quero encerrar não, tá tão bom, né? Ou de estar aqui com vocês, por exemplo, eu tive que encerrar um ciclo. E onde eu encerrei esse ciclo era bom, não era ruim. Eu estava confortável, né? Eu tinha tudo à mão, à disposição, né? Tinha tudo. Era confortável demais. Mas há uma necessidade, quando Deus nos manda encerrar coisas, de nós sermos obedientes. A obediência leva você a chegar onde Deus quer te colocar, amém? O novo de Deus vai exigir essa decisão, e ela precisa ser radical. Quando eu olho para Ruth e Órfão, elas tiveram a oportunidade, Marcos, de querer continuar ou de querer ficar no mesmo ciclo. Quando Noemi olha para elas e diz assim: olha, eu já não tenho mais filhos, eu já não tenho mais idade para ter novos filhos, eu não vou dar filhos para vocês casarem novamente, não tem como vocês seguirem, volte para suas casas, volte para suas famílias, volte para a casa dos seus pais, volte. Ou seja, aqui elas estão tendo uma oportunidade de encerrar um ciclo ou de começar outro. Órfão decide continuar, Bruna, no antigo ciclo, ou da sua casa, ou da sua terra, ou da sua família, mas Ruth me chama a atenção. Ruth, sem conhecer o seu caminho, sem conhecer o seu futuro, ela declara uma das frases mais poderosas da Bíblia, que está ali no capítulo 1, do versos 16, depois você lê com atenção. Ela declara assim para Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Olha que coisa incrível. E quem resolve fechar ciclos e abrir novos ciclos, deixa história e deixa legado, pastor. Deixa história e deixa legado. Quantas vezes você ouviu falar sobre órfã na Bíblia? É só aqui. Mas sobre Ruth, uma estrangeira que mudou a sua linhagem, que entrou na linhagem de Cristo, fez história, porque rompeu com um ciclo que não era bom e começou a viver um outro ciclo que ela não sabia, mas que Deus já tinha escrito, porque Deus sabe de todas as coisas. Você não sabe do seu futuro, mas Deus já está lá no seu futuro. Deus já viu tudo isso aqui, ó. Deus viu eu neste lugar hoje, Deus viu você aqui nesse lugar, Laércio. Deus viu você sentado aqui, Deus está nos vendo daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Deus já viu. Deus já viu o propósito realizado. Ele está dizendo assim, eu não sei. Ela estava dizendo assim, eu não sei o que me espera, mas eu sei com quem eu vou. Essa é a diferença. Porque Noemi, por mais que estivesse amargurada, por mais que estivesse triste, por mais que tivesse perdido tudo, ainda ela tinha Deus na sua vida. E quem tem Deus na sua vida, revela Deus às outras pessoas. Por que nós estamos sentados aqui? Porque tem que ter algo em mim que revele a presença de Deus. Tem que ter algo em você que revele a presença de Deus. Na sua universidade, para onde você vai agora, filho, tem que ter algo em você que revele a presença de Deus, que revele o Espírito de Deus. Eu falava para casais no final de semana agora e dizia para eles: eu poderia falar de finanças, eu poderia falar de amor, eu poderia falar de sexualidade, eu poderia falar sobre qualquer coisa, sobre família, mas nada disso vai valer a pena, mas nada disso vai ter importância se o Espírito de Deus que está sobre nós, se o Espírito de Deus não fizer parte disso, porque é o Espírito Santo que convence o homem de quando ele precisa mudar. É o Espírito Santo que faz isso. Isso é fantástico. Quem decide permanecer com Deus, mesmo vazio, nunca vai terminar no vazio. Porque o Espírito de Deus nos enche. Encerrar ciclos é crer que Deus está nas circunstâncias. Você não deve decidir por impulso.
você deve decidir pela sua fé. Você tem fé nesta manhã para dar um grande passo para aquilo que você nem sabe ainda? Mas Deus já viu? Agora esse passo vai requerer de você algumas coisas, como requeriu de Ruth. Por exemplo, um posicionamento. Ela sai agora de Moabe e volta para Belém. Só que lá em Belém eles não tinham mais nada. E agora ela tem que trabalhar. E ela vai trabalhar num campo. Não espere mudança de ciclo esperando que as coisas vão ser fáceis. Amor, não vão ser fáceis, né? Não vão ser fáceis. No início nós vamos ter que nos esforçar. Nós vamos ter que limpar banheiro. Nós vamos ter que desentupir banheiro. Nós vamos ter que limpar. Nós vamos ter que zelar. Você vai ter que mudar. No início você vai sofrer para botar final a isso que te machuca, a isso que te dói. No início você vai ter que pagar um preço, como Ruth pagou. Ela foi colher espigas, ela não foi para um palácio, mas ela foi para um campo. Mas eu entendo aqui quando eu leio a Sagrada Escritura que esse campo é lugar de processo, é lugar de humildade, é lugar de construção silenciosa. Ei! Dentro da sua casa, você vivendo com seu cônjuge, vivendo com seus filhos, vivendo com seus familiares, muitas vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo, e é uma construção silenciosa, que está moldando sua vida, moldando seu coração. Por quê? Porque vai aparecer um Boaz na sua vida. O terceiro personagem, um Boaz vai aparecer. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, gosto dessa parte, ela não foi atrás de um marido, porque ele vai se tornar o marido dela depois, você que já conhece a história, mas ela não foi atrás de um marido, ela foi atrás de provisão, porque não tinha alimento para ela e para a sogra, para se alimentarem, para comerem. Então ela não foi atrás de marido, mas ela foi atrás de provisão. E quando você busca a dignidade, quando você não busca a provisão, quando você busca isso, Deus libera para a sua vida o que precisa ser liberado. Deus libera o destino, Deus libera a prosperidade, Deus libera aquilo que você menos pensa a respeito do que pode acontecer na sua vida, Deus já está fazendo e está preparando. Mas a busca tem que ser outra. A busca neste lugar, a presença de Deus. A busca deste lugar é cuidar de pessoas. A busca deste lugar é fazer com que as pessoas sejam vistas. A busca deste lugar é fazer com que as pessoas sejam amadas, não por mim, mas por Deus. Sejam aceitas, não por mim, mas por Deus. Tenham suas histórias mudadas, não em mim, mas em Deus. Mas através de mim, através de você. Você consegue entender isso? Final de semana passada nós estávamos num retiro com famílias, e os pastores perguntaram assim: pastor, você tem enfrentado muita dificuldade externa, muita afronta externa? E eu disse assim, externa até que não, mas interna. Por quê? Porque o medo, se ele não for dominado, ele nos paralisa. Mas ele impede de nós vivermos o que Deus tem para nós viver, o milagre que Deus tem para viver. E esse milagre vai acontecer aonde? No teu dia a dia. Na rotina. Deus esconde um milagre aonde? Na rotina. Não é possível. Pastor, não é possível que no meu dia a dia o milagre possa estar. Está. Olha que coisa interessante. Ruth acordou naquele dia pensando: eu vou para uma colheita, eu vou colher espigas, eu vou buscar o sustento. Mas naquele dia, colhendo, ela estava a mudança da sua vida. Às vezes você entrou nesse lugar hoje aqui, entrou achando que é um campo comum, mas a Ruth entra num campo que não era comum, era um campo de Boaz, e o sobrenatural de Deus muitas vezes está escondido dentro daquilo que é comum. O que você faz dia a dia, pastor, o dia a dia, você não enxerga, mas só vai enxergar se o Espírito de Deus começar a revelar para você aquilo que é comum. Porque Deus é simples, e Ele mexe com o nosso cotidiano. Eu acordei de manhã esses dias,
E orei a Deus e falei: Deus, eu quero ver a sua resposta nítida e clara, se possível visível, diante dos meus olhos. E entrei na minha rotina normal de trabalho, todo dia. E aí eu estou dirigindo e de repente eu paro num semáforo, estou para parar num semáforo, e logo que eu estou parando para o semáforo, um motorista de um caminhão pega e fez assim com a mão para mim, bem assim, ó. Dá para você parar um pouquinho? Esperar eu sair aqui? Eu falei: atrevido esse motorista entrar na minha frente. Aí eu lembrei que eu sou cristão, que eu sou de Deus, e eu falei assim: tenha bondade. Ele atravessou aquele caminhãozão assim na frente, e aquilo demorando, eu falei: meu Deus, ele não está com pressa. Eu vou abençoar ele, Deus, agora, vou abençoar. E aí eu me segurei, a mão foi na buzina, e eu falei assim: sai de mim, carne. Eu segurei o máximo quanto eu podia, e quando ele terminou de sair, na parte de trás, estava escrito bem grandão a resposta que eu pedi para Deus. Quer continuar firme no seu propósito? Aguente o processo, em outras palavras. Até publiquei no Instagram. Deus trabalha no nosso cotidiano, no nosso comum. O milagre aparece na nossa rotina. Talvez você ache que está apenas trabalhando, apenas servindo, apenas sobrevivendo, mas Deus está organizando encontros, ajustando conexões, movendo pessoas. Boaz não foi coincidência, Boaz foi providência. Nós estamos aqui. Conheci gente novas hoje, glória a Deus. E eu fico pensando, é coincidência? Não, é providência. É providência. Deus não une pessoas, Bruna. Deus une propósitos. É sobre isso que eu creio, é sobre isso que eu acredito. E Deus está aqui hoje falando para mim e para você. É sobre propósito que eu estou falando com você. E você não está deixando algo para trás simplesmente por deixar, mas você está se movendo para onde eu gostaria que você estivesse. Ciclos encerrados muitas vezes não são perdas, mas são propósitos de Deus alinhados para a sua vida. Amém? Então deixa. Seja o conforto, ou seja a dor talvez que você esteja vivendo. Porque existe um Boaz, e Boaz é a porta do resgate. Boaz é uma figura profética. Você vai ver no contexto que Boaz resgatou a família. Ruth resgatou. Na cultura hebraica ele tinha o direito de resgatar a herança, casar-se com a viúva e preservar o nome da família. E você vai ver o contexto, o que ele fez. Ele oferece a Ruth primeiro para quem estava na hierarquia de direito. Olha só. E aí a pessoa não quis, então ele assume, porque ele era a segunda pessoa, ali na característica familiar, ele era a segunda, e ele assume. Boaz é uma figura profética, assim como Cristo resgatou a mim e a você. Sabe por que nós estamos aqui? Porque alguém decidiu se entregar a sua vida por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo. Amando de Deus. Se nós estamos aqui é porque Deus nos amou de uma forma sobrenatural. E olha que eu pergunto sempre para Deus: Deus, o que é que eu tenho para o Senhor me amar tanto assim? Você já se perguntou o que é que você tem para Deus amar tanto você? Você tem dúvida que Ele te ama? Se você tem dúvida, não tenha. Ruth não teve a estrangeira que virou a ancestral do Messias, porque Deus, quando muda um sobrenome, Ele não muda só o seu sobrenome, Ele muda a sua linhagem, a sua geração. Você já pensou? Amados, por todos os lugares que eu passei, o que mais me alegra o meu coração é as marcas que Deus deixou através da minha pessoa em outras vidas. Antes de começar o culto, chegou um casal aqui, e eles estavam numa corrida, eles gostam de correr de manhã, e eles disseram: pastor, não deu tempo de hoje nós estarmos aqui com vocês, mas eu vi que você estava aqui na porta, eu parei o carro, e eu vim dar um abraço em você e na pastora, porque
Porque a gente vê Deus em vocês. Sabe, o que eu mais gosto de ver é que às vezes nós se preocupamos tanto aí fora, com os altares, com os púlpitos, com os glamoures, né? Com as curtidas, com os seguidores, e a grande verdade é que não é sobre isso. É sobre quem eu consigo impactar através do Espírito Santo para mudar vidas. E isso Ruth entendeu, porque ela viveu isso na pele com Cristo, com Deus na época. O grande novo não foi o casamento, mas foi a restauração. Olha só, a gente olha o contexto e fala assim, nossa, casou, olha que coisa linda, a vida dela mudou, mas não foi o casamento, foi a restauração. E que restauração? O livro vai terminar com alegria, com o nascimento de uma nova criança. E Noemi, que se dizia Mara, agora segura no seu colo um neto. O final do capítulo fala, segura nas suas mãos um neto. A alegria volta de novo para aquele lar. A restituição voltou para aquela família. A história começou a mudar para aquela família. Por quê? Porque lá atrás eles tomaram uma decisão que fez a mudança para aquilo que é novo começar a acontecer. Ela não tinha esperança de ter neto, ela não tinha esperança de ter novamente uma família, ela não tinha, mas agora a Ruth que chegou vazia, está cheia. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, bendito seja o Senhor, que não me deixou de dar um remidor. Ou seja, no dia de hoje, nesta manhã, Deus quer remir as nossas vidas. Ruth não perdeu tudo. Ruth não perdeu tudo, mano. Ela perdeu o que não era definitivo para ela. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. Ela não perde tudo. Muitas vezes ela fala, estamos perdendo tudo. Não, nós não estamos perdendo tudo. Nós estamos perdendo aquilo que não é definitivo para nós. Eu não perdi os novos ciclos que eu fechei. Em tudo eu aprendi. Em tudo eu cresci. Hoje eu sei como fazer, como não fazer. Hoje eu sei como tratar, como não tratar. Hoje eu sei como dizer, como não dizer. Hoje eu sei como me comportar, como não se comportar. Porque tudo em nossa vida se torna um aprendizagem, é um processo, é o campo de batalha. Então, o que você perdeu na sua vida, que você acha que perdeu, não define o seu destino. Mas o que você vai construir a partir de hoje, do dia, da decisão de hoje, é o que vai fazer parte da sua história. É o que vai mudar a sua vida. Amém? E agora eu quero concluir com você algo aqui. E essa conclusão, ela leva alguns pontos. E agora eu preciso da ajuda aqui. Passa para o primeiro ponto lá. Para mim, fazendo favor, filha. Deus não trabalha com estagnação. Nós vamos concluir a mensagem de agora. Deus não trabalha com estagnação. Diga para quem está do seu lado. Deus não trabalha com estagnação. Existem pessoas que estão vivendo fases e ciclos da sua vida que não eram mais para estar vivendo. Não era mais para estar vivendo. Você precisa saber qual é o momento certo. Uma roda com um pastor, quando eu estava para tomar a decisão ministerial, eu olhei para esse pastor e disse assim para ele, pastor, como do Instituto Teológico Quadrangular, se tornou pastor e depois de alguns anos saiu da denominação e montou a igreja dele, ouviu Deus e montou a igreja dele. E aí eu perguntei para esse pastor, eu falei, pastor, quando você sabe que é Deus encerrando um ciclo e abrindo um outro ciclo para você? E ele falou assim para mim, é estar sensível à voz do Senhor para ouvir quando Ele falar, mude. E talvez nessa manhã muitas pessoas estão nesse perfil. Deus já terminou o ciclo, mas elas querem continuar. Deus já fechou, mas você continua insistindo para abrir. Deus já falou, mas você continua ignorando. Deus já mandou você mudar de vida. Deus já mandou você encerrar aquilo que te impede, o vício, seja o que for.
Que hoje a gente pensa assim, o vício mais perigoso é as drogas. Não é as drogas. Hoje, o vício que tem levado muitos pais de família a se endividarem, a perderem, são as bets. Vocês sabiam disso? Os cristãos estão embutidos nisso e estão se afundando. Ciclos que precisam ser fechados, ciclos que precisam ser encerrados, ciclos que não podem ser mais repetidos. Por quê? Porque eles te trazem dores. Lugares que muitas vezes nós frequentamos, que nós estamos. A geografia é muito importante. Eu falava, se não me falha a memória, para a Yara, quando nós conversarmos, a geografia que você está é muito importante. Ela determina o que cresce em você, gente. Tem lugares que o Senhor pediu para você já não estar mais. Por quê? Porque influencia você. Tem pessoas que o Senhor pediu para você encerrar. Por quê? Porque fechou um ciclo. Fechou um ciclo. Então Deus não trabalha com apego. Lembra disso? Deus não trabalha com apego. Deus trabalha com propósito. Só vai haver crescimento na sua vida quando você entender isso. O que foi necessário ontem não é necessário hoje. Por quê? Porque o hoje Deus tem o melhor. E se você insistir, pode atrasar aquilo que Deus tem para você, porque Ele respeita a tua liberdade. Se você diz sim, se você diz não. O que Deus tem para fazer na minha vida depende do meu sim, depende do meu não. Se eu digo não, de repente Ele vai respeitar, mas eu vou atrasar, de repente, aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele espera. Por quê? Porque nesse mundo nós não temos, Deus não tem um plano B. O plano A foi Jesus e continua valendo esse plano. E esse plano está inserido eu e você. Então Deus conta comigo e com você para fazer a diferença para essa humanidade. E quando eu olho para a internet está desacreditada, porque o que eu vejo lá é inacreditável acontecer, famílias sendo destruídas, pais contra filhos, filhos contra pais, é terrível, mas existe uma diferença em nós, e essa diferença precisa ser manifesta a esta humanidade. As estações que forem embora, deixa ir embora, elas não fazem mais parte do seu destino. Segundo, entenda que o ciclo tem prazo. Sempre um ciclo vai ter prazo. Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem o seu tempo determinado. Muda lá para mim o segundo slide. O ciclo tem prazo. Há um tempo de começar, há um tempo de crescer, há um tempo de terminar. E ciclos também começam e encerram. Nós muitas vezes ficamos presos emocionalmente, principalmente emocionalmente, e perdemos oportunidades espirituais que atrasam o nosso propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não muda, aliás, Deus muda a estação, mas muitos não querem mudar essa estação. Mas hoje, no dia de hoje, nesta manhã, decida mudar essa estação. A bênção de hoje, aliás, a bênção de hoje, a bênção de ontem, ela pode virar uma prisão para nós se nós não nos atentarmos ao novo de Deus. Isso é muito importante. Terceiro, o maior inimigo do encerramento de um ciclo, eu já falei aqui, é o medo. E talvez essa manhã você não queira terminar esse ciclo porque você tem medo de perder. Talvez você tenha medo do novo. E talvez você tenha medo de começar de novo. É muito difícil começar, não é? Pastor, como é difícil começar? Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos começar. E se um dia nós falharmos, nós temos que recomeçar novamente. Deus começou o seu propósito lá na fundação do mundo. O homem não se voltou para Deus. O homem não quis Deus. E Deus não desistiu. Recomeçou novamente. Se Ele não tivesse recomeçado, nós não estaríamos aqui. O novo de Deus exige fé na sua vida. Hebreus 11:8 fala de um homem poderoso chamado Abraão, que sem saber para onde ia, aceitou um novo ciclo na sua vida, porque disse sim para Deus. E olha que ele não conhecia Deus
de com Ele andar, gente. Ele foi conhecer a Deus depois na sua caminhada. Você é capaz de fazer isso essa manhã? De olhar para Deus e dizer: eu estou te ouvindo pela primeira vez. Eu não sei quem você é, mas eu ouvi a sua voz nesta manhã e eu decido ir com você. Não porque eu quero, mas por fé. Por fé. Então o novo assusta, mas o velho te aprisiona. Quem vive pelo medo nunca vai experimentar o milagre, como eu falei. Deus não revela para mim o seu destino inteiro. Ele não revela inteiro, mas Ele revela o próximo passo. Isso eu vivo todos os dias. Gente, pensa em alguém que gosta de ver o futuro. Sou eu. Eu gosto de saber se eu vou ter recurso amanhã. Eu gosto de saber se amanhã eu vou conseguir viajar. Eu gosto de saber se amanhã vai dar tudo certo. Eu sou assim, eu sou humano. E você também é. Mas Deus não revela o seu propósito e destino, Bruna, para nós como um todo. Por quê, pastor? Porque se Ele revelar, você vira a volta e você vai fazer outra coisa. Ele não revela. Ele não revela os problemas que vão acontecer por nós estarmos neste lugar. Ele não revela as dificuldades que vamos enfrentar por estarmos neste lugar. Ele não revela, porque Ele não quer que você desanime, porque Ele conhece o lado humano nosso, o lado que decepciona, o lado que fica triste. Mas sabe o que Ele diz assim: Henrique, não é pela sua força, é pela sua fé. Se você tiver fé, ainda que existam os problemas, você vai superá-los. Porque não é por emoção, é pela fé. Amém? Jesus encerrou os ciclos. Último, Jesus encerrou os ciclos. Próximo, filha. E ensina a nós encerrarmos o ciclo. João 19:30, ele disse assim: Jesus, está consumado. Olha que coisa linda. Jesus encerrou um ciclo na cruz. Ele terminou o que precisava terminar. Ele terminou aquilo que precisava ser terminado. E olha que coisa linda que eu aprendo aqui: encerrar não é desistir. Encerrar é cumprir. Então, ou seja, aquilo que você está passando na sua vida, você fala assim: não, puxa, não era para mim. Olha para Noemi, olha para Ruth. Nem sempre é do jeito que nós planejamos. Ele sai de uma cidade que tinha tudo, cidade do pão. Vem uma fome para aquela cidade. Eles têm que mudar de cidade. E lá eles ficam um ciclo de 10 anos. E lá nessa cidade ela perde tudo. Então, ou seja, mas não significa que ela perdeu, significa que ela encerrou algo para começar outro. E é isso que nos proporciona é a fé em Cristo Jesus. Então, lembre-se, aquele que termina bem um ciclo, sabe terminar, por mais que seja dolorido, vai começar outro muito bem. Por isso que tem aquela frase que eu sempre falo: o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Porque você não vai ser lembrado como começou, vai ser lembrado, pastor, como terminou. Um grande pastor fantástico, um ministério fantástico, igrejas abertas em todo o mundo, fantástico, pastor, uma vida impecável, um ministério impecável. Nos últimos dias de sua vida, ele cometeu um deslize, ele caiu em adultério, se reergueu, Deus o perdoou, ele se levantou. Pouco mais de tempo depois, ele faleceu. Como que você acha que ele foi lembrado? Pelo pastor que teve um grande ministério, que tirou e ganhou almas, vidas? Ou pelo pastor que não vigiou e adulterou? O importante não é como você começa, o importante é como você termina. Esta é a minha oração de todos os dias, porque terminar um ciclo bem significa que eu vou começar outro melhor. Eu encerrei um ciclo da minha vida o mais possível, né, de melhor
Por quê? Porque eu quero começar melhor. Por isso que a cruz de Jesus Cristo não foi um fracasso. E não foi mesmo, foi uma conclusão. Foi uma conclusão. Foi obediência, foi propósito. Então não confunda o encerramento desse ciclo que talvez você não queira terminar como derrota, porque não é derrota. É sinal de mudança para a sua vida. É sinal de que algo vem novo. E o vinho novo não pode estar em odres velhos. A Sagrada Escritura fala, porque não comporta. Você precisa de odres novos. Você precisa estar bem para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Então talvez nesta manhã, aqui, numa aplicação profética, você está se sentindo estrangeiro, um esquecido, sentindo-se fora do seu lugar, achando que a sua história acabou, mas Deus hoje, essa manhã, está dizendo para mim e para você, eu estou mudando a sua história, eu estou mudando a sua identidade, eu estou mudando a sua linhagem, algo novo vem para você, você só precisa decidir, você não vai ser conhecido pelaquilo que você perdeu, que Deus vai construir em você. É sobre isso que eu quero viver a minha vida inteira. Não é para quem eu fui. Porque se eu olhasse para quem eu fui, ninguém acreditaria em mim. A única pessoa que acreditou em mim foi minha esposa. E olha que um pastor chegou para ela e falou assim, quando nós começamos a se relacionar, Elisa, não olhe, como é que ele falou para você? Não olhe para a condição dele, não olhe para a casa dele, olhe para o coração dele, olhe para o coração, não olhe para ver se ele tem recurso, porque eu não tinha nem casa, nem recurso, não olhe para aquilo que ele construiu até agora, porque ele não construiu nada, mas olhe para aquilo que eu vou construir na vida dele. Olhe para Deus, para aquilo que Ele vai construir na vida de vocês, para aquilo que Ele já está construindo, para aquilo que Ele já está fazendo. Então, eu nesta manhã digo para você aqui, quem está nesse processo, quem aqui já perdeu algo, quem aqui sente que Deus está em silêncio, mas Deus está te dizendo, o campo não é o seu fim. A dor não é a sua identidade. O luto não é a sua... Eu estou no processo, mas Deus estará mudando a minha história. Você crê assim? Você pode se colocar de pé? Tem uma canção que a gente sempre cantava. Deus está mudando a minha história. Deus está mudando a minha história. Deus quer mudar a sua história. Encerrar os seus ciclos de dor, ciclos de frustração, ciclos de atraso. Ciclos difíceis nas nossas vidas. E eles vão sempre existir. Sempre vão existir. Mas Deus está abrindo um novo tempo para você. Você pode dizer isto nesta manhã? Uma nova história Deus tem para mim? Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.